a parada é a seguinte. O que Lamine Yamal está fazendo? Será que o Lamine Yamal tá virando o Neymar, tá perdendo a cabeça, tá, sei lá, virando celebridade demais e jogador de menos? Esse é o clássico, foi um jogo de completo domínio do Real Madrid. O Barça tinha sim alguns jogadores fora por lesão, mas de qualquer forma o clima do jogo seria de guerra. Fala muito. Quem viveu, viveu. Grandes momentos. Muito pelo que aconteceu na temporada passada, mas também pelo que falou o Yamal durante a semana, o que não é a primeira vez. Uma das regras mais... Mano, pra galera, pessoal mais tiozão, que antigamente não tinha cabelo colorido. Antigamente o jogador era homem de verdade. Imagina se eles verem o Yamal com uma estrelinha na bochecha. Meu Deus do céu. Passada, mas também pelo que falou o Yamal durante a semana, o que não é a primeira vez. Eu só tenho um verem. É verem? É virem? Não sei. Uma das regras mais antigas da provocação aconteceu. Se você fala, mas faz, tudo lindo. Agora, se você fala e não acontece, você pode ser cobrado. E o mundo do futebol tá começando a questionar esse excesso de provocações e ego do Lamine, que com 18 anos tá trazendo pra ele uma apatia de muitos torcedores e não só de rivais. Mas afinal, até onde isso... Cara, você passar a não gostar dele porque ele provoca rival... Você pode até ser essa pessoa, só que aí você também tem que não gostar do, sei lá, do Romário, por exemplo. Porque não faz sentido. Só porque você torce pro Real Madrid, não, mas ele tá provocando a gente, ele é desumilde e tal, e começa com essas papagaiadas, tá ligado? Mas aí o Romário você acha foda. Quando o Romário falava besteira, porra, bom era antigamente, bom era nos anos 90 e tal. Mas aí o menino quando faz exatamente a mesma coisa, aí você não gosta. Pode ir. Como isso pode impactar o seu futuro? Isso é o que a gente vai tentar debater hoje. Basicamente, o que eu... O mano mandou aqui no chat. E o Rafinha com creme de corpo? E aí, tipo, emoji de, sabe, unhazinha e tal. Cara, jogador. Na verdade, não só jogador, tá? A gente que fica com essa besteira de não cuidar da pele, só corta cabelo e olhe lá, tá ligado? Mas assim, é natural. Não só jogador, mas quando ganha dinheiro, os caras começaram a se cuidar. Não à toa, tem muita gente que é muito feio e começa a ganhar dinheiro e fica bonito. Porque os caras, tipo assim, gente, quando a sua subsistência já não é mais uma pauta, você começa a ter tempo livre e você começa a se preocupar com coisas que você não se preocupava antes. Então, assim, sei lá, o peão de obra, ele vai ficar ali focado na rotina de skincare? Não. Mas um cara que tá com tempo livre, por que não, tá ligado? O cara tem dinheiro, vai nos melhores lugares lá pra cuidar da pele e tal. O cara pode, sacou? Pô, não tem problema na vida. Tá com tempo livre, tá com dinheiro de sobra. Sacou? Deixa o cara. Vou fazer aqui hoje é dar uma recapitulada na carreira do Yamal, mas não na parte brilhante, e sim nas polêmicas que ele já acumulou algumas. Ai de mim também querer julgar o moleque, mas pô, com 18 anos ele já criou um personagem que pode ser ruim pra ele. No fim do clássico deu pra ver toda a provocação que rolou entre ele e o Vini Júnior, um pouco estranho pra dois... Eu gosto quando o jogador faz procedimento estético, mas uma coisa bem discreta. Tipo o Ivan, goleiro que hoje tá no Internacional. Pra quem não tá ligado, até mostrar aqui, ó. Assim, ele fez harmonização facial, tá ligado? Quase que não dá pra notar. Assim, é bem discreto mesmo. Cadê? Vou pegar uma foto recente dele. Aqui, ó. Olha aí. Ivan Quaresma, ex-goleiro da Ponte Preta, realiza o procedimento estético de harmonização facial. O que acharam? Ele era assim, aí ficou dessa forma. Tá vendo? Discreto. Não dá nem pra notar. Moleque. O queixo dele ficou aqui, tá ligado? Caralho. Pô, assim... Eu até acho que tem muito cara que faz harmonização que fica da hora. Mas, pô, isso aqui não dá não, gente. Sigma. O cara... Tem aqueles caras que ficam meio que mastigando coisa pra formar aqui, né, a mandíbula e tal, ficar com um formato definido. Pô, esse cara aqui... Ele nem dorme, ele passa o dia todo mastigando pra, sabe, fazer aqui o desenho. Pô, inacreditável, inacreditável. O cara olhar isso aqui e falar, não, pô, tá bom, era isso mesmo que eu queria. Eu acho que é uma distorção de imagem tão grande, mas enfim, Lamine Yamal. Dois caras que pareciam estar de boa minutos antes, e vamos combinar, essa treta foi bem legal de assistir. Deu pra ver o Rafinha indo contra o Vini, o que é meio contraditório, visto que ele não fez isso contra os argentinos. E Yamal chamando vários pra porra. Cara, eu acho... uma rua sem saída, tá? Vini, o que é meio contraditório, visto que ele... Isso aqui era o intervalo do primeiro tempo. A gente já devia estar perdendo de quê? De 3 ou já estava 4? Não sei, eu não lembro a ordem dos gols. Mas a gente já estava tomando uma surra pra Argentina. Pô, tipo assim, se ele vai pra cima e briga e toma um vermelho aqui, tava 3-0, beleza, tava 3-0. Seria melhor se ele vai pra briga, toma um vermelho, a gente fica com um homem a menos. Aí ao invés de perder de 4, a gente perde de 6, de 7. Era melhor?
Pô, sendo bem pragmático, tá ligado? Por mais que se ele dá um soquinho argentino eu ia achar lindo, mas tipo assim, eu não quero dar brecha de perder de 6 pra esses caras não, de 7. Entendeu? Então... Ah, mas ele falou porrada nele. Ô, gente, sendo bem pragmático, eu não quero ter o histórico de apanhar da Argentina, não. Eu prefiro, um vídeo vergonhoso desse aqui do que os caras metendo 7 gols na gente. Não fez isso contra os argentinos. Yamal chamando vários pra porrada e os jogadores do Real meio que trazendo algo como um fala muito pro espanhol. E vamos ser justos, é bem legal quando é o clássico é desse jeito. Eu gosto muito. Sobre o jogo, a gente tá vendo cada vez mais um Kylian Mbappé que além de craque domina o time. E indiretamente faz com que outras brigas acontecem entre o técnico e jogadores. Acho que o Vini exagerou? Sim, mas toda vez que a Tigrinho tá na plateia, ele encarna aquele Vinícius. E realmente, se fosse um ano atrás com o Ancelotti, ele jamais sairia de um jogo desse. Ah, tá, exatamente. O Ancelotti não tiraria. Não é que ele não daria chilique. O Ancelotti não tiraria. Então é diferente. Agora, dizer que jogar pro Mbappé não funciona é um erro, porque ele joga muito. E eu nem preciso falar sobre o atual momento dele. 11 gols na La Liga e o chute que ele acerta no gol que foi anulado, meu Deus do céu. E assim, tava impedido, mas de verdade, é um crime esse gol não valer, porque é absurdo. Golaço. O que a gente pode tirar é um Real que vem evoluindo, mas que ainda não tá tão confiante no Xabi Alonso. E do lado do Barça não dá pra dizer que o time tá mal, principalmente porque tem várias lesões, tem vencido seus jogos apesar do El Clássico ruim, mas as polêmicas giram em torno de um cara. Cada dia mais, Lamine Yamal tem chamado mais atenção na mídia, não pela bola jogada, e sim por coisas que acontecem. Cara, o Yamal, ele tá passando por um desafio que o Neymar passou. E eu acho que o Neymar é um nome muito citado nesse vídeo, será um nome muito citado, até porque, né, um é fã do outro e tal, pá. Mas o que é ser muito famoso e ter uma projeção de ser muito craque desde muito cedo? Assim, o Yamal, com 16 anos, ele tava fazendo gol na Eurocopa, e aí a expectativa foi lá em cima, né? E aí, cara, tem cara que consegue lidar bem com essa parada, sabe? Com todo mundo falando que ele é muito foda, mas tem cara que perde a cabeça. Porque quando você tem 18 anos, você é um completo merda. Você não sabe? Você não tem juízo, basicamente. E aí, numa dessa, ele pode se perder. O Yamal, ele tem sido lá o cara da polêmica no aniversário, que contratou anão. Aí polêmica lá com a namorada que supostamente traiu, só que não era namorada exatamente. Aí agora tem essa outra, que é a cantora lá e tal. Então começa a ter... É fama demais pra pouca idade. E aí... Às vezes a pessoa pensa que... Ah, não, pô, mas ele tá no futebol, já não é de... mas ele tem 18 anos. Ele é moleque. Assim, não sabe ainda o que fazer direito. Extra-campo. E eu vou ser justo, eu prefiro que ele tenha essa personalidade do que ser um cara quadrado. Mas ele já tá passando um pouco do ponto e em muitos momentos a gente vai ver isso aqui. Mas antes, mano, deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabe exatamente qual foi a nota de cada jogador do seu time no último jogo que teve? Você poderia saber se você tivesse a Flash Score. Baixa na Flash Score, tem como você saber quem foi bem, quem foi mal, quem tirou uma nota legal, quem foi bem ruim, tá ligado? Além disso, tem placares ao vivo, tem como você favoritar times e jogadores pra você acompanhar, ficar sabendo sempre que eles forem jogar, tanto um time quanto um jogador. É bem legal essa parada. Enfim, tudo isso sendo que você não precisa pagar absolutamente nada. Link aqui embaixo. Baixa aí que é bem da hora. Eles patrocinam aqui no canal, eles nos apoiam. Então use aí, dê preferência. Show de bola? É isso. Agora sim, vamos voltar pro nosso vídeo. Vamos pelo mais recente. O jornal Marca chegou a dizer pós-jogo que Yamal insiste em ser Neymar. Abre aspas. Tendo ídolos como Messi, Xavi e Iniesta, é uma pena que ele queira ser como Neymar. E as... Cara, é que até o estilo de jogo dele é muito do Neymar. Sabe, o jeito que ele joga bola, a parada de não ter medo, a parada de driblar demais, ele é o cara que com pouca idade ele vai pra cima, independente de quem seja, é muito Neymar. O Neymar tem muito ponto negativo, mas isso aqui é um ponto bem positivo. O que faz a gente gostar do futebol dele é o mesmo que fazia a gente gostar do futebol do Neymar. Essa coragem, essa falta de medo, tá ligado? Que é basicamente... Não, se bem coragem não é exatamente falta de medo. Essa subversão. Ele pode fazer um lance simples, ele vai lá e tenta uma parada mais rebuscada, ele dá uma letra, ele tenta, sabe, uma trivela e tal. E isso é muito Neymar. Então você tem o bônus e, infelizmente, tá tendo o ônus também. Tá vindo os malefícios. Comparações com o brasileiro já vem de tempos, muito pelo dentro de campo, pelo estilo de jogo, dribles, condução de bola. Agora, se a inspiração pode se estender até pra outras coisas, não é o que o povo de lá vai querer. Mas tá, deixa eu defender o Ney aqui, vamos ser justos. Não vou dizer que ele é o supra-sumo do profissionalismo, como o Messi ou como o Cristiano Ronaldo, mas nessa questão de provocação, eu não lembro dele no Barcelona ser tanto assim quanto o Yamal, bem longe disso. É porque o Yamal ele tem mais exposição que o Neymar. Porque o Neymar com 18 anos ele tava tentando virar titular no Santos. E aí ele conseguiu, mas ele tava no Santos. O Neymar chega no Barcelona e ele chega... Tinha o Messi lá.
Se o Messi fosse novo e ainda tivesse hoje no Barcelona, eu duvido que o Yamal ia estar com essa moral toda. Ele ia estar, querendo ou não, sobe um pouco pra cabeça, ele começa a se achar um pouco, tá ligado? Porque, mano, literalmente qualquer time do mundo gostaria de ter o Yamal no seu elenco. Qualquer time do mundo. E ele sabe disso. E o Barcelona é um time foda, é o Barcelona, mas o Barcelona não é tão rico, não é aquilo tudo. Então chega um ponto que, assim, o Yamal, uma semana antes do El Clássico, tá dando entrevista provocando o Real Madrid. O Barça normalmente não deixa, o Barça e qualquer time, não deixa jogador saindo por aí falando o que quiser. Só que assim, o Barça vai ficar puxando a orelha do Yamal? Aparentemente não. Então ele já tá num lugar que ele caminha pra quase que ficar maior que o time, apesar do Barcelona ser enorme. Mas você entende a fase atual do Barça. Assim, querendo ou não, cara, se o Yamal quiser sair pra qualquer canto, ele sai. E o Barça não vai achar outro Yamal com facilidade. E aí, esse cenário coloca ele nesse lugar de, meio que faz o que quiser. A gente viu o Neymar provocar sim, mas era uma coisa mais dentro de campo com dribles. E a antipatia pelo Yamal vem pelo que ele tem mostrado, e faz sentido. Ok, beleza, da onde dá pra dizer que vem todo esse ego? Vamos voltar um pouco no tempo pra ver a partir de onde essa ascensão do Yamal fez mal pra cabeça dele. Não é segredo pra ninguém o surgimento dele, que foi meteórico, com 15 anos já estava estreando no profissional. E antes dos 17 já tinha ganhado vários minutos no Barcelona, despontando como uma das maiores promessas do futebol. E o maior ponto de virada, creio que foi a Eurocopa de 2024. Um jogador único, desequilibrante, rápido e driblador. Pode colocar um ou dois em cima dele. A Espanha em si impressionou, mas mesmo sendo um jogador tão jovem, o Yamal era o grande nome daquele time. E se a gente for falar de ego, um jogo importante foi a semifinal contra a França. Antes daquele jogo, o meia Rabiot deu uma provocada no Lamine. Segundo o francês, o jovem tinha que fazer muito mais do que ele tinha feito até aquele momento. E bom, a resposta do Lamine foi dentro do campo. Gol dele, atuação excelente e a Espanha classificada. Depois desse jogo, ele mesmo disse pro Rabiot falar agora. E com esse poder de decisão impressionante, aos 17 anos ele já era campeão pelo Mano, é muita mídia, é muito holofote pra pouca idade. O bagulho vira uma bomba. no seu país. Nesse momento, eu creio que ele era um jogador que todo mundo admirava. Era um jogador que resolvia as coisas dentro do campo. E o Yamal, ao lado principalmente do Rafinha, viveu um 2024-25 mágico. Atuações de bola de ouro, tanto em jogos de La Liga quanto em Champions, eram dribles, gols, assistências, mas acima que os números mostram, em encanto, talvez foi o jogador que mais encantou e o que mais fez as pessoas ligarem a TV. E a gente pode destacar principalmente a semifinal contra a Inter na Champions, onde isso é louco, ele jogou demais. Infelizmente, Barça e PSG não aconteceu na final, como poderia ter sido uma guerra, mas os momentos de ego do Yamal aqui começam mais no final da temporada. Não que isso já não existisse antes, mas vamos focar que aqui ele focava no Real Madrid, então a gente tem que ser justo. Inclusive, antes da final da Copa do Rei, Yamal apareceu com um cabelo diferente, mas no estilo que o Neymar faria. E dentro de campo ele mostrou que veio. O Barça, que ainda não tinha perdido pro Real, venceu mais uma vez e Yamal foi de novo um grande personagem. O Real Madrid teria perdido todos os El Clássicos do ano, e o grande personagem, o jovem que se poderia ser comparado ao Messi em termos de forma que surgiu, era o camisa 19. Porém, na comemoração ele foi criticado pelo rei da Espanha por uma suposta falta de respeito, algo que já instigou a imprensa espanhola na época. Avançando um pouco, Mas qual falta de respeito? O que ele fez exatamente? temos mais um momento que o Yamal falou uma coisa e E só pra rebater aqui, o pessoal tá até... O pessoal não, né? Um mano falou no chat, falou superestimado. Mano, ele literalmente tem números melhores que os do Messi com a idade dele. Então, assim, entendeu? Pô, com 18 anos o cara é 10 do Barcelona. É uma parada difícil de lidar, cara. Assim, muita gente no lugar do Yamal faria até pior do que ele. correspondeu, agora na Nations League. O momento em questão foi uma discussão sobre a bola de ouro, em que disse que não acreditava que só o título da Champions credenciaria o Dembélé como o melhor do mundo, e que nas semis contra a França, eles iam ver quem realmente era melhor. Aspas fortes do moleque, mas até aqui parecia mais um negócio de autoconfiança e personalidade, não de ego. No jogo, mais uma vez ele resolveu, classificou a Espanha pra final com 2 gols, e a decisão seria contra Portugal, do já veterano Cristiano Ronaldo. Um confronto de gerações, e aqui provavelmente a primeira vez que o tiro saiu pela culatra. E eu já vou continuar, mas antes disso eu vou parar aqui pra pedir pra você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Trago conteúdo de futebol toda semana por aqui e se você estiver gostando, me dá uma chance. Tem vídeo mais histórico, tem análise recente, tem vídeo mais de opinião como é esse aqui que eu tô fazendo agora, enfim, você pode gostar. Agora voltando... Canal muito bom, tá? Muito bom. A gente tem visto cada vez mais. Link aqui embaixo pra quem quiser. Portugal e Espanha, final da UEFA Nations League 2025. Antes do jogo é óbvio, por o Yamal ser um jogador que não tem medo de falar quando é perguntado, veio as dúvidas sobre o que ele esperava da partida e sobre o enfrentamento com o CR7. Cristiano é uma lenda, e todos nós temos muito respeito por ele, mas eu farei o meu trabalho, que é vencer a partida. Foi o que disse o Yamal. Antes do jogo vazou a imagem dele no treino imitando o robô, e ele ainda postou um story, nascido pra isso. E bom, ele pode até ser, mas se tratando dos grandes palcos contra o Cristiano, eu acho que ele fica um pouco pra trás. Em campo ele ficou no bolso pro Nuno Mendes e viu...
Exatamente, é o que eu ia falar. O Cristiano, tal, campeão, levanta a taça, porque é o Cristiano. Mas quem jogou bola nesse dia foi o Nuno. O que o Nuno fez esse dia, meu Deus do céu. O outro nascido pra vencer, uma vez mais. Cristiano, aos 40 anos, decidir e Portugal ser campeã, talvez a sua primeira grande derrota em final na carreira. No pós-jogo também viralizou a imagem dele virando o rosto na hora de dar a mão pro Cristiano. E com todo o respeito ao Yamal, mas você tá de sacanagem. Eu sei, tinha acabado de... Mas, pô, será que não é uma... Aqui, nossa, eu tô sendo muito bonzinho com ele, tô sendo muito otimista, tá ligado? Mas será que não é... Pô, foi só uma coincidência? O Cristiano deu ali e tal, e ele foi cumprimentar, mas na mesma hora ele tá... Porque tem pessoa dos dois lados. Sabe? Que eu tô sendo bem favorável ao Yamal, abrindo... Porque assim, eu não consigo pensar, não é possível que o cara escolheu, tinha o Cristiano Ronaldo na frente dele e ele falou, não quero, tá ligado? Pô, não é possível que ele meteu esse perder, louco. tava puto, mas pô, não tem como você não dar a mão pro Cristiano, não, isso é loucura. Vamos entender então, até aqui a gente tem um jogador que tem persona, não tem medo de falar e nem de jogo grande. Isso em si não é um problema, mas quando dá errado, pode virar meme. Porque se de fato ele não quis ali cumprimentar, olhar na cara do Cristiano porque ficou bravinho e tal, aí eu acho que é um problema. Acho uma falta de respeito. E é claro que o Cristiano não é do Barcelona, é rival, inclusive e tal, mas, pô, vamos respeitar quem tava antes e quem fez muito. Mas, como eu falei, tem gente dos dois lados. Ele poderia muito bem estar cumprimentando o de cá e aí não viu o de cá que era o Cristiano, né? Existe essa possibilidade. Eu vou até trazer algum exemplo. Na verdade, vamos falar de um que deu certo. Se a gente for falar de Romário, quando ele falava que ia fazer 3 gols, que ia vencer a Copa do Mundo ou que era o melhor, na imensa maioria das vezes ele realmente cumpria suas promessas. Então a marra dele era justificada. Agora tem casos como o do Alacian esse ano contra o Atlético Mineiro, que criou um baita tumulto e no jogo da volta não fez jus e até perdeu o pênalti. É uma grande promessa, mas teve que aguentar ouvir por conta disso. Assim, são prateleiras diferentes, mas eu não Claro, o Alacian tá assim. tô falando dos jogadores e sim da situação, ok? E é justamente o que vem acontecendo com o Yamal em proporções maiores essa temporada. E eu nem queria falar sobre isso, mas voltando pras comparações com o Neymar, a gente tem que falar sobre o que ele fez nas férias. Como eu disse, não é algo que pra mim importa porque é férias, então ele faz o que ele quiser, mas eu tenho que citar pra gente continuar o vídeo. Primeiro momento legal, ele vir pro Brasil, visitar o Ney, que é o grande ídolo dele, isso até é um bom motivo pra viralizar. Só que talvez o Ney passou umas dicas pra festa de aniversário dele em Ibiza, né? Vamos ver. Como a gente sabe, tava rolando muito. Isso é foda, cara. Hoje, e novamente, eu sou quem normalmente fica puxando o saco do Neymar. Mas eu acho indicativo ruim o cara querer colar com o Neymar nas férias. Tá ligado? E olha que o Neymar é muito foda e tal, aquela coisa toda. Mas assim, eu acho indicativo meio ruim, meio complicado e tal. Apesar de, como eu falei, parte do que faz a gente se apaixonar pelo futebol do Yamal é justamente porque ele parece com o Neymar dentro de campo. Mas fora de campo, se tivesse como parecer com o outro, se pá que era melhor. Mas o aniversário do Yamal era 13 de julho e o espetáculo midiático foi feito. Não sei se foi o Léo Dias dele ou qualquer outro, mas se ele passou do ponto, talvez. Primeiro, pelas informações que vazaram, Yamal pediu por loira. Festa de Yamal teve pedido de loiras com dimensões de peito específico. Ai, o maluco é muito Neymar, vai se fuder, como é que pode? De dimensões específicas. Ah, e pra galera aí que viu lá a estrelinha e tal, e não, bom era antigamente, mano. É exatamente igual Em antigamente. sua festa. E foi denunciado por contratar anões que inclusive entraram na justiça contra ele pela forma como foram tratados, já que ele estaria provocando a ridicularização. Deve ter sido uma festa muito louca, né? Vamos combinar. Pensando bem, se Assistiu ali Game of Thrones e tal, teve uma ideia com o Rei Joffrey e falou, cara, por que eu não trago anão? Trazer uns anão ali. o convite, você iria? Eu sim, porque eu sou muito fã do Yamal. Só por isso. Já que a gente tá falando de comparação, vamos fazer um exercício. Troca o nome dessa notícia de Yamal pra Messi. Parece uma coisa que não faz muito sentido. Agora, se você trocar de Yamal pra Neymar, não seria impossível de acontecer. Outras coisas, várias notícias, namoros, várias mulheres que ele ficou, que eu nem sei porque eu tô entrando nesse mérito, o que ele faz não é da minha conta. Achei importante trazer porque eu acho que é por isso que eles atrelam na imagem. É foda trazer aqui pro vídeo também, eu já comentei na live ontem, mas é bom comentar aqui em vídeo no YouTube. Cara, o que acontece? Hoje em dia, a gente tem aí, a gente vê alguns jogadores da elite do futebol, tipo o Haaland, por exemplo, que os caras são extremamente profissionais. Você vê o Haaland abriu o canal dele no YouTube, mostrando a rotina lá e tal, e aí ele vai mostrar uma alimentação extremamente regrada, aí tem massagem, aí tem um treinamento isso e aquilo, aí tem uma máquina dentro de casa com luz vermelha que é pra simular o sol, que é pra ativar sei lá o que na pele, pra ele jogar melhor. Tipo assim, a gente caminha pra esse lugar de cada vez mais ter jogadores extremamente regrados assim e tal. E, pô, o Yamal ele é muito mais habilidoso do que o Haaland. Só que assim, se tivesse como ele ser mais habilidoso e focado tal qual o Haaland, seria ali o cenário ideal.
Só que normalmente o cara que vem com muito talento, a lá Neymar, ele vem com extracão também, Neymar. E esse que é o B.O. Dele muito com a do Neymar. Eu particularmente só acho engraçado, mas eu tinha que citar. Entrando na temporada 2025, a expectativa pra cima do Yamal era a melhor possível. O que ele tinha mostrado um ano antes surpreendeu o mundo. Agora com 18 anos, ele resolveria mais jogos grandes e visto como o grande futuro do futebol mundial. Ainda mais entrando em uma temporada de Copa. Até essa comemoraçãozinha, eu vi gente zoando, que ele tá, tipo, se autocoroando, tá ligado? E aí o pessoal tá falando que, tipo assim, a pessoa que põe a coroa em si mesma, ela não é rei, porque o rei que tem que falar que é rei não é rei. Normalmente, rei é coroado e não se autocoroa. Mas aí eu acho também que aí é besteira demais. Ali, mano, ele pegou a 10 Barcelona, ele tá meio que fazendo marketing ali, pra mim não vejo Teve a problema. resolução da bola de ouro também. Yamal venceu o Copa pela segunda vez, mas não venceu o prêmio de melhor do mundo, ficou em segundo. E o próximo jogo contra o PSG na Champions traria outros daqueles momentos de provocação. Antes do jogo, de novo teve post no Instagram e bom, outra vez no bolso do Nuno Mendes. Tá vendo que são as próprias atitudes dele que constroem uma antipatia no nome dele? Isso antes não existia. É muito jovem, eu gosto das provocações, mas todo mundo admirava ele pelo futebol. Só que quando ele fala e não cumpre, começa a ficar puxado. Eu acho que tem que continuar falando. O meu problema não é falar. Pra mim, eu vou até admirar mais se agora nessa fase mais ou menos ele continuar falando. Porque é basicamente dobrar a aposta. Porque se meio que ficar provocando quando tudo tá dando certo, tranquilo. Se provocar quando as coisas não estão dando certo, aí, pô, uma coragem, né? Então, se ele continuar falando besteira, eu vou pagar um pau. Porque é aí que você separa os homens dos meninos. Até que chegamos nessa semana no El Clássico. Lamine participou da Kings League, fez seu gol de pênalti e, segundo mesmo, o Real Madrid só sabia roubar e chorar. Antes do jogo, mais uma vez, uma foto de um jogo passado contra os merengues, onde ele foi bem. Só que em campo mesmo, dessa vez isso não se repetiu. Como o Vini disse, hoje você só tocou a bola pra trás e você fala muito. E realmente, ele ficou no bolso do Carreiras. Vou dizer que eu sou contra? Não, mas relacionando com o título do vídeo, o que o Yamal tá fazendo? Acho que o ponto é que ele sai um pouco daquele europeu quadrado que se espera, mas agora ele tá passando um pouco do ponto. O que a gente pode analisar do Yamal é que ele tá mais próximo em questão de carreira de um Neymar do que de Messi e Cristiano, pensando em profissionalismo. Não sei se existe uma solução, se vai continuar assim, até porque alguém pode chegar nele e dar um toque, ou ele pode simplesmente mudar. É um moleque de 18 anos, ele vai errar e vai acertar. Pensando em futuro, pode ser que ele foque menos na mídia, na namorada, na Kings League ou em coisas desse tipo. Ou ele pode ser um cara que é polêmico, mas que joga muito e que tem uma carreira encurtada por conta disso. Não dá pra saber, é muito jovem, tudo pode mudar. É um jogador incrível. O Barça não vive o ano que viveu no ano passado e pós-lesão ele tende a melhorar fisicamente. O elenco também, com a volta... Existe a impressão de que o Yamal não tá 100%. E aí ele tá meio que jogando porque o Leiva não tá, o Rafinha não tá. Então, mesmo estando pela metade, coloca ele lá porque a gente já não tem muita coisa. Então, assim... Talvez também seja por isso que a fase não tá tão legal dentro de campo. vários jogadores, então o que resta... Ele claramente tá num nível meio abaixo, ele tá correndo menos e tal, ele tá mais devagar. Pro Yamal ainda não sabemos se essas escolhas que ele tá tomando influenciam ou não sua carreira e qual que é a imagem que ele tá passando, porque cada dia mais ele pode se tornar um jogador odiado. Por alguns. No geral, desde o ano passado pra cá, o jovem Lamine mostrou dentro de campo o porquê é diferente. Não é pra qualquer jogador aos seus 17 anos fazer uma temporada de nível bola de ouro. E acima disso, ser o jogador mais desequilibrado. Igual, falando de profissionalismo ao extremo, obviamente o Cristiano Ronaldo sempre é o nome número 1 do futebol quando a gente fala disso. Pô, você tem o Paulo Musi, aquele mano de fitness, né, que faz conteúdo tipo Cariani, só que eu acho que o Musi é médico também. Você tem o Paulo Musi falando que o Cristiano comprou o curso dele, que fazia as aulas, que mandou mensagem tirando dúvida e tal. O Cristiano, assim, é o extremo oposto do jogador vagabundo. O Cristiano é o profissionalismo.com.br. Nos palcos onde só tem gente grande. Esse moleque é um fenômeno. O que ele faz com a bola nos pés não parece ser a preocupação, e sim tudo que está mais relacionado à parte mental, já que ele já vem dando sinais de um jogador com um ego muito alto, que por momentos pode ser muito bom, mas quando não é, ele vai ter que aguentar. É engraçado pensar no combo Neymar, festas, Kings League, Barcelona, com certeza o Yamal tem carisma e eu particularmente gosto desse... E assim, o Neymar também não é o primeiro, né? Porque o Ronaldinho também era esse. Provavelmente antes do Ronaldinho tinha outro cara meio que nessa mesma pegada. Esse estilo dele é algo que traz outros assuntos pro jogo. Mas até onde isso pode afetar o desenvolvimento da sua carreira? Eu não sei. Por isso eu quero saber a sua opinião. O que você acha da personalidade de Lamine Yamal? Acha que ele tá passando do ponto e tendo muito mais ego do que deveria? Ou acha que personagens assim são importantíssimos pro cenário atual do futebol? Cara, basicamente, eu acho que ficar falando, ficar provocando é bem legal, é bem válido. Ah, mas tá jogando mal. Se ele tem coragem de ficar falando e provocando mesmo jogando mal, aí que eu pago o pau mesmo.
Aí é doideira. Agora, a minha preocupação é mais esse extracampo, virar notícia demais com fofoca, polêmica e menos com futebol. Enquanto ele estiver só provocando ali o Real Madrid, falando que jogar no Bernabéu não é tão difícil assim, isso eu acho legal. Esse é o lado positivo da coisa. Então eu torço para que ele continue sendo esse cara que provoca, que é polêmico e tal, mas que se dedica, que treina, que é focado também. Sacou? É basicamente isso pra mim. E a mídia não chega aos pés do Romário. É porque ele acabou de começar a jogar, né, mano? Tem que levar isso aí em consideração. O Romário, por exemplo, é um cara que começou muito tarde no futebol. Assim, tarde, porque na época o pessoal não estreava com 16 anos. Então, o Romário com 18 não jogava o que o Yamal joga. E isso é verdade. Ponto. Sacou? Não jogava. E aí, pô, o Romário, ele antes de chegar no Barcelona, que talvez tenha sido o auge da carreira, tirando Copa, seleção, ele teve na Holanda e o Yamal não. O Yamal já meio que começa onde foi o auge do Romário. E aí, por isso, a projeção, a fama, o status de celebridade é bizarramente maior. Mano, o Yamal é um projeto de Neymar espanhol. É meio que isso. Tem que ver até que ponto... Porque assim também, né? O Neymar, se não fosse lesão, o Neymar também seria uma coisa muito grande no futebol. Se o Yamal não der o azar de lesão, ser o Neymar não é algo tão ruim.